Vídeo para apresentar o novo calendário, tá? Semana passada nós nos reunimos com os professores do curso, com os tutores, fizemos alguns ajustes no calendário e também conversamos, né, sobre vários processos, vários ajustes, possibilidades de modificações, de melhorias que nós podemos fazer no curso, precisamos fazer. Então eu vim gravar esse vídeo aqui para vocês hoje para apresentar algumas orientações e, enfim, né, apresentar como é que vai funcionar esse nosso semestre de 2019-2 com esse novo calendário e a partir de todos os assuntos que nós conversamos nas reuniões da semana passada. Okay? Bom, então vamos lá. Primeiramente, o calendário, tá, gente? Então eu vou passar para vocês o que mudou, tá? Ele está parecido, mas a gente fez alguns ajustes em virtude de pedidos que vocês fizeram, né? Vários alunos comentaram que não tem como fazer provas em dias de semana, certo? Então a gente mudou as provas presenciais, as avaliações presenciais todas para os sábados e as recuperações também, tá? Então acompanhem aqui comigo, tá? Enfim, a estrutura geral ficou a mesma, né? Então, as disciplinas ocorrem nos mesmos dias, né? Escola e currículo segundas-feiras, história e organização terça, filosofia nas quartas-feiras. Esse é o primeiro bloco, né? Quando termina o primeiro bloco, a gente começa com o segundo bloco, psicologia social nas terças, TICS na educação, tecnologias da informação e comunicação na educação nas quartas, seminários integradores é sempre nas quintas, ok? E aí a estrutura é a mesma, escola currículo é uma disciplina um pouco mais longa, vai um pouco mais adiante. Depois a história e organização termina, e aí começa a psicologia social, que substitui. Filosofia da educação termina, começa a TICS na educação, que substitui a filosofia. E os seminários começam na terceira semana do semestre, né, e vão até o final. Os seminários têm módulos de 2 semanas, porque nos seminários integradores vocês têm que ir até a escola fazer pesquisa, ok? Então, isso ficou igual. O que mudou? As presenciais sábado, ok? Então temos dia 5 de outubro 2 presenciais. Depois, dia 19 de outubro, a presencial de escola e currículo, que é um sábado. Né? 30 de novembro, as presenciais de psicologia e TICS. E 7 de dezembro, que é um sábado, a presencial dos seminários. Okay? E as recuperações também ficaram. Okay? 26 do 10, 9 do 11, tudo aos sábados. 14 do 12 ao sábado. Né? Lembrando, seminários integradores não tem recuperação, só tem a presencial e a possibilidade de fazer a substitutiva. As substitutivas são todas durante a semana e todas eu agendei para quintas-feiras, ok? Por quê? Porque vocês, para poderem fazer a substitutiva, tem aquele fluxo dos atestados e comprovantes, né? Não podendo ir no sábado fazer a presencial, vocês têm até 48 horas úteis para apresentar um comprovante ou atestado por e-mail, justificando por que não podem fazer a avaliação presencial no sábado. E aí, então, para dar tempo da gente receber os atestados, analisar e compor a lista de quem vai fazer a substitutiva, a gente agendou as substitutivas para quinta. Vocês têm segunda e terça para mandar os atestados, quarta a gente avalia, monta as listas e quinta vocês fazem a substitutiva quando necessário, né? Quando o aluno não pode fazer as presenciais. Okay? E então, recuperações também aos sábados, né? A gente concentrou, né, geralmente as presenciais em 2 dias da semana, né? Então, 2 presenciais no mesmo sábado, né? Que vocês vão ter, então, História e Filosofia no 5 do 10 e Psicologia e TICS no 30 do 11. Nem todas vão ser prova, tá? Algumas disciplinas vão ser seminários. Policurrículo dia 19 do 10 e seminários integradores dia 7 do 12. Esse é o calendário definitivo. A gente mantém, né, o calendário abrindo cada disciplina num dia diferente da semana, certo? E aí vocês continuam tendo, né, cada disciplina abrindo seu módulo num dia diferente da semana, com os tutores à distância da disciplina acompanhando vocês, ficando online no chat, das 19h30 às 20h30 para sanar dúvidas, ok? Então, segunda, terça, quarta e quinta,
né? Cada dia da semana que abrir um módulo novo, vocês vão ter os tutores à disposição das 7h30 às 8h30 da noite. Eles vão estar num chat, vocês podem acessar o computador, ok? Em casa e conversar com os tutores para tirar dúvidas sobre esse módulo que abriu, tá? Geralmente não vai ser um chat, que daí então o tutor vai estar na sua casa, você, aluno, vai estar na sua casa e vocês esclarecem dúvidas a respeito da disciplina. É possível também fazer uma web, aí a web estaria vinculada ao polo, os tutores em casa e os alunos iriam ao polo, ok? Provavelmente a gente não vai adotar muito isso, a não ser nas nossas aulas inaugurais, né, nossas webconferências inaugurais, que irão ocorrer no começo de cada bloco, né? Então, a primeira webconferência inaugural é no sábado, dia 17 de agosto, pela manhã. Então, neste dia, sim, vocês devem ir ao polo, ok, gente? É importante que vocês vão, para que vocês consigam conversar com os professores, né? Eles não vão estar pessoalmente nos polos, mas estarão ao vivo conversando com vocês. Então, vocês vão poder entender como é que vai funcionar cada disciplina, o que, que vai ser esperado de cada disciplina, de cada professor, que atividade ele vai pedir, que leituras ele vai querer, que conhecimentos aquela disciplina vai querer construir, né? Aquele professor vai querer construir com vocês. Então, é bem importante que vocês se preparem aí nas webconferências inaugurais nos polos, ok? 17 de agosto e 19 de outubro, né? Bloco 1, bloco 2, tá? E então, nós teremos as recuperações com um intervalo de 2 ou 3 semanas, dependendo, né, de cada disciplina, entre a presencial e a recuperação, para dar tempo dos fluxos para vocês estudarem, para vocês se prepararem para a recuperação. Claro que a esperança, né, a nossa expectativa é que nenhum aluno precise fazer a recuperação, né? Vocês acompanhem, né, os módulos EAD, para que vocês tenham nota e tenham frequência, né? E consigam ir bem nas avaliações presenciais, né, sem necessitar fazer a recuperação, daí já termina antes, né, é mais tranquilo. Eu reitero, né, lembro novamente que para poder fazer a recuperação, o aluno tem que ter a frequência mínima de 75%, tá? Então, a nossa média para aprovação é 60, né? Então, se tu tirou 60 na presencial com os módulos, tu não precisa fazer recuperação. E se tu tem 75% de frequência, tu é aprovado, né? Se tu não alcançou 60 na nota com os módulos e a presencial, mas tu tem 75% de frequência, tu pode daí fazer a recuperação, ok? Então, a recuperação, ela está condicionada à frequência. Um aluno não pode simplesmente chegar no último dia e fazer a prova a recuperação e ser aprovado na disciplina, não. Ele tem que mostrar que está acompanhando semanalmente nos módulos. Por quê? Porque nós compreendemos que a educação é um processo. Se a educação é um processo, nós precisamos ir construindo nossos conhecimentos semana a semana e nos preparando, né? E, claro, esse estudo semanal com os módulos é um preparativo para a prova, para a avaliação presencial. Então, se tu te preparaste, né, fizesse as atividades necessárias semana a semana, tu vai estar bem equipado, bem munido de conhecimento para a avaliação presencial, para mostrar que tu desenvolveu, né, as habilidades esperadas, né, para aquela disciplina, né, os conhecimentos esperados para aquela disciplina, para cada disciplina, ok? Então, lembrando, para fazer a recuperação, o aluno ele tem que ter frequência de 75%, ok? Não alcançou a média, não alcançou 60 média nota, mas ele tem a frequência. E lembrando também, né, a nota máxima da recuperação é C, né? O aluno que vai fazer a recuperação, ele só pode tirar 2 conceitos, 2 notas, né? Se ele tirou menos de 60, ele vai tirar D e vai reprovar na disciplina. Se ele tirou mais de 60, ele vai tirar C e vai aprovar na disciplina, ok? Então, esse é o funcionamento da recuperação para EAD na URGS, ok? Bem, e aí nós temos então 6 disciplinas, né, com os seus respectivos tutores e professores aqui, certo? Seminários integradores teremos a professora Elisete e a professora Suelen, okay, que é a disciplina onde vocês irão para a escola fazer pesquisa, com as tutoras Jaira, Tiane e Lorena, okay? Um tutor para cada polo. TICS a gente tem a professora Eunice, com os tutores Liane, Bárbara e Tatiana.
que são as mesmas tutoras da disciplina de Filosofia da Educação com o professor Jonas, né? A Liane, Bárbara e Tatiana. Okay? Para Psicologia Social, nós temos a professora Silvana Cobellini, com os tutores Paulo, Alisson e Simone, que são os mesmos da disciplina de História e Organização, e vai ser ministrada pela professora Natália Gil. Para a disciplina de Escola e Currículo, nós temos a professora Andresa Mutz, com os tutores Igor, Adiel e Kátia. Tá, pessoal? Então, essa é a organização, né? Vocês irão recorrer ao seu tutor do seu polo em cada disciplina. Então, cada disciplina tem um tutor diferente. Eventualmente, eles repetem, né? Em algumas, mas para cada disciplina um tutor diferente. Okay? Bem, vamos adiante. Eu trouxe esse quadro aqui para vocês para mostrar o que é a proposta de interdisciplinaridade do semestre. Okay? Então, o nosso curso ele é todo pensado para que as disciplinas conversem umas com as outras e vocês possam entender, né, as relações que há entre os conceitos e os conhecimentos que são estudados em cada disciplina. Tá? Então, na disciplina de História e Organização da Educação Brasileira, nós vamos conhecer e estudar um pouquinho de como é que foi a história, né, como é que começou a educação formal no Brasil e como é que essa educação se organiza. Então, a gente vai ler algumas das legislações e documentos normativos, né, normatizações, que guiam a educação brasileira, como é que ela deve funcionar. E aí eu trouxe aqui a LDB, né, que é a nossa lei máxima da educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela é como se fosse a Constituição Federal, né, da educação no Brasil. E na LDB que diz, né, é nessa legislação aqui que diz que cada escola tem que ter o seu projeto pedagógico. O projeto pedagógico é o objeto empírico de estudo, de pesquisa de vocês esse semestre. Porque vocês vão estudar, vão analisar, investigar um projeto pedagógico de uma escola. Né? Vocês vão na cidade de vocês visitar uma escola e pedir para ter acesso ao projeto pedagógico para que vocês possam estudar esse projeto pedagógico. Né? Então, o projeto pedagógico é o documento que sistematiza, que orienta como deve ocorrer os processos educativos naquela escola, em cada escola. Por isso, cada escola tem o seu. Então, esse estudo, essa pesquisa do projeto pedagógico, vocês vão fazer no Seminários Integradores 2, com as professoras Suelen e Elisete, okay? História da Organização com a professora Natália. E aí, então, vocês vão ter 2 semanas, né, em cada módulo para fazer as tarefas, né, que comprazem, então, as tarefas de ir até a escola e estudar, né, o que tem em um projeto pedagógico, quais são as partes que compõem o documento, como é que ele sistematiza a educação, os processos educativos, as séries, os currículos, né, os níveis, os modos de funcionamento, a disciplina, etc, etc, ok? E aí, no projeto pedagógico, estão a concepção ou as concepções de currículo de educação e de aprendizagem que norteiam o processo pedagógico, o processo de ensino-aprendizagem naquela escola, ok? Então, todo projeto pedagógico ele tem uma concepção de currículo, uma concepção de educação e uma concepção de aprendizagem, ou mais de uma. E aí, nas diferentes disciplinas, vocês vão ver concepções, né, de currículo, educação e aprendizagem. Em escola e currículo, vocês vão ver concepções de currículo, em filosofia da educação, concepções de educação, e em psicologia social, concepções de aprendizagem. Por quê? Porque se pode definir, se pode compreender currículo de diferentes formas. Educação também. Para que serve a educação? A gente pode conceber isso de diferentes maneiras. Né? E de aprendizagem também. Nós podemos pensar que a aprendizagem seja coisas diferentes. Então, vocês vão ver teorias diferentes de aprendizagem, complementando o que vocês já viram na psicologia da educação que vocês fizeram esse semestre. Okay? E também, todo esse processo, ele tem que estar refletido, né? Todas essas concepções, esses documentos, eles têm que conversar, ou, enfim, ter relações com os materiais didáticos, que são aquilo que o professor usa na sala de aula, né? Também são os documentos, materiais didáticos são documentos, mas são documentos que o professor usa no dia a dia com os alunos, né? Na sala de aula.
Então, vocês vão ver um pouquinho na disciplina de Escola e Currículo a respeito do Programa Nacional do Livro Didático, tá? Que é um programa do governo federal que segue todas as orientações legais, né, da Organização da Educação Brasileira, ok? E que distribui livros didáticos para todos os níveis da educação básica. Ok? Então, vocês vão ver um pouquinho a respeito disso com a professora Andresa em Escola e Currículo. E vocês vão fazer essa reflexão, né, de como é que esses materiais trazem concepções de aprendizagem, educação e currículo a partir da normatização e da legislação brasileira. E na disciplina de TICs na educação, também, né, vocês vão estudar materiais didáticos, mas serão materiais didáticos digitais, ou como a gente chama mais atualmente, recursos educacionais digitais. Então, vocês vão pesquisar, investigar e analisar diferentes recursos educacionais digitais que podem ser utilizados na educação infantil e nos anos iniciais da educação básica, primeiro e segundo ciclo. Okay? Então, isso para a gente ter uma ideia, né, visual de como é que a interdisciplinaridade foi pensada no nosso semestre agora de 2019-2. Tá? Algumas orientações, ok? Para a gente ter um bom andamento do semestre, tá? Com certeza a gente sempre tem dúvidas, né? A EAD é um processo que requer muita leitura, a gente tem que ler o que está sendo orientado para ser feito na disciplina no Moodle, então a gente acaba tendo dúvidas. O que a gente orienta? Que vocês procurem, em primeiro lugar, o seu tutor, tá? Como dessa vez cada disciplina vai ter 3 tutores apenas, a ideia é que o professor trabalhe bem de perto com aqueles 3 tutores e que eles estejam bem orientados para responder todas as dúvidas dos alunos, ok? Então, não que tu não possa procurar o professor, pode, ok? Mas a orientação é que procure-se primeiro o tutor, porque o tutor é que vai te acompanhar mais de perto, tá? Bom, a segunda orientação para vocês alunos é cumprir os prazos, tá, gente? A gente viu agora, no final do semestre de 2019-1, um atraso muito grande de vários alunos com os prazos dos módulos EAD, com os prazos para cumprir as atividades do curso, ok? Qual que é a orientação a respeito disso? Nós fizemos reunião de congrade com os professores do curso essa semana e nós chegamos à seguinte conclusão. Nós não podemos ficar flexibilizando prazos para vocês o tempo todo, ok? Então, vocês já não têm, né? Aí é um curso à distância, então vocês já não têm o compromisso de vir até a universidade diariamente para ter aulas, né? Com um professor. Então, vocês não precisam se deslocar de casa, tá tudo no ambiente digital, tá? Portanto, o que nós temos é o tempo. Nós temos prazos, o processo ele está todo pensado em concatenar atividades ao longo do tempo. Então, procurem cumprir os prazos, ok? Isso é essencial. Claro, nós sabemos que eventualmente ocorrem acidentes, imprevistos, a vida é complexa, todos nós temos esses imprevistos que acontecem, né, na vida de todos nós. Só que procurem se organizar, gente. Procurem evitar ao máximo ter que atrasar, porque nós não vamos mais ser tão tolerantes com relação a atrasos, ok? Os atrasos daqui para frente, eles vão ter que ser muito bem justificados, fundamentados e comprovados, tá, gente? Então, por favor, se organizem. A gente já está disponibilizando o calendário, a gente está dando orientações que é para que vocês consigam dar conta do que está sendo pedido, né? Nós também conversamos bastante essa semana sobre como melhorar nossos processos, nosso modo de apresentação dos conteúdos das disciplinas. Nós vamos tentar qualificar isso o máximo possível e pedimos que vocês também procurem se organizar para estudar e conseguir cumprir, né, o que está sendo pedido, ok? Também a próxima orientação seria a respeito de cumprir os fluxos para as nossas avaliações substitutivas e recuperação. Então, eu já falei, né, ali quando eu estava apresentando o calendário, que para a substitutiva, para poder fazer, tu tem que apresentar o atestado, ok? Ou o comprovante profissional ou de saúde, ok? E para poder fazer a recuperação também, né, tem aquelas regras. Tu tem que ter frequência, tu, né, não alcançou a média de 60, né, o mínimo de desempenho, mas tu tem que ter frequência, ok? Então, isso nós vamos cuidar mais de perto para a gente conseguir
atentar a esses fluxos, né, que estão nas regulamentações do curso e da universidade. Okay? Próxima orientação é a respeito do plágio, né, gente? Procurem evitar de fazer plágio, gente. Vocês podem e devem ler a respeito de todos os assuntos que são trabalhados nas disciplinas na internet. É muito bom a gente procurar outras fontes, outros textos, outros vídeos, outras possibilidades. Isso não tem nenhum problema a gente ampliar a nossa pesquisa, mas não se pode copiar, ok? É inaceitável que haja plágio, né, num curso de graduação de ensino superior, principalmente que está formando pedagogos, professores, que serão responsáveis pela formação educacional das próximas gerações, okay, de crianças que estão na escola. Então, nós seremos bastante firmes e cada vez mais firmes com relação à nossa política anti-plágio, ok? Tu está tendo dificuldade, o professor pediu algo difícil demais, é um texto muito longo, tu não vai conseguir ler, conversa com o teu tutor, explica a tua dificuldade, diz que tu não está entendendo, mas não copia, ok? Não copia. Pede para ele explicar melhor, pede para ele te dar outra alternativa, ok? Mas não copia. Pede um prazo maior, nós queremos cumprir os prazos, mas enfim, né? A ideia é, então, atrasa, mas não faz plágio, ok? Porque assim, o plágio é a pior coisa, ok, gente? Porque daí nós estamos nos enganando, né? A nós mesmos. O aluno está se enganando porque ele não está aprendendo nada, ele não está pensando, porque o processo de escrita, ele é um processo de pensamento. Então, se tu reflete e faz, é autor do teu próprio texto, né? Por mais que tu ache que ele não é bom, mas ele é teu. Tu está desenvolvendo um processo de reflexão, de pensamento, que vai enriquecer a tua aprendizagem, a tua construção de conhecimento, ok? Agora, se tu copia e cola, tu não tem isso. E além de tudo, tu tá enganando a ti mesmo, né? E ao próprio sistema educacional, ao teu professor, ao teu tutor, porque tu não está desenvolvendo aquelas habilidades que tu precisa desenvolver. Okay? Para a gente ter um diploma, né, ainda mais um diploma da URGS, que a gente sabe que é um diploma de peso, né, a gente tem que sair, né, da universidade sabendo fazer as coisas para as quais a universidade nos prepara. Né? O curso de graduação nos prepara para uma série de habilidades, de conhecimentos, enfim. Então, procurem evitar o plágio a qualquer custo, tá, gente? Isso é essencial, certo? Bom, nosso próximo tópico de orientação é a respeito da eleição do representante discente, tá? Então, o nosso projeto pedagógico de curso, viu? As escolas têm um projeto pedagógico, o nosso curso também tem. Tá na nossa página na internet do curso, tá? Vocês podem procurar lá. Então, o nosso projeto de curso, ele prevê que a CONGRADE, que é a Comissão de Graduação, que é quem decide tudo a respeito do curso, tenha também um representante discente, ou seja, um aluno que também tem voto, também tem poder de decisão perante as questões debatidas, né, a respeito do curso entre os professores. Okay? Então, nós desejamos que vocês elejam um representante discente de cada polo. Essa eleição pode ser feita no dia 17 de agosto, ok? Então, cada polo pense, né, num aluno, façam entre o grupo de alunos uma eleição, os alunos interessados podem se candidatar, e aí o grupo de alunos vota, para que cada polo tenha um representante discente, que é um discente, um aluno, que irá participar das nossas reuniões e irá ajudar a tomar as decisões referentes ao curso. Tá? Como é que isso vai funcionar? Nós temos alunos, né, nós temos polos em Serafina, Pinhal, Arroio dos Ratos, é longe do nosso campus, né, fica no litoral e fica em Tramandaí. Então, a ideia é que nós tenhamos um representante titular e 2 suplentes. Né?
nós pensamos que o ideal seria que o representante discente titular fosse aqui das redondezas, fosse de Tramandaí, Imbé, alguma cidade próxima, para poder participar das reuniões de Congrade presencialmente, ok? E os seus substitutos, os seus representantes suplentes, aí fossem dos outros dois polos, ok? Mas isso por uma questão logística de facilitar que o aluno esteja presente nas nossas reuniões, possa interagir mais de perto conosco, ok? Não é uma obrigação, porque é possível também que nós façamos as reuniões de Congrade com os alunos via webconferência. Então, nós podemos ter os suplentes, enfim, eventualmente participando das reuniões de Congrade via webconferência, ok? Então, não há problema, tá? O importante é que cada polo eleja o seu representante no dia 17 de agosto e aí nós vamos ver como é que a gente vai organizar essa logística da participação dos alunos nas reuniões da Congrade, ok? Bom, o próximo tópico seria a respeito dos seminários integradores. Eu só vou repetir o que eu já disse, né? Que neste semestre, então, os seminários integradores, eles abordam o projeto pedagógico, né? E especialmente a concepção de currículo. A nossa palavra-chave esse semestre é currículo, né? Então, a concepção de currículo no projeto pedagógico de uma escola. Então, a pesquisa, né, as visitas às escolas que vocês vão fazer é no sentido de estudar o projeto pedagógico de uma escola, certo? Então, mais detalhes vocês vão ter das professoras Suelen e Elisete na disciplina de Seminários Integradores 2. Nós estamos planejando, então, uma oficina, provavelmente vai ocorrer no dia 19 de outubro, que nós temos a prova de escola e currículo, se não me engano, de manhã, e aí à tarde nós teremos a oficina de letramento digital e escrita acadêmica, tá? Ela vai valer como horas complementares para vocês, e nós vamos trabalhar, então, um pouco mais a respeito de como usar, né, o computador, e vocês vão ter muito disso também na disciplina de TICS na educação esse semestre, e vamos focar na escrita acadêmica, ok? De como a gente melhorar, né, nossa habilidade de escrita nesse contexto formal, que é o contexto, né, o cenário da academia, tá? Com relação a estágios não obrigatórios, eu queria reforçar, né, que agora no segundo semestre nós já estamos aceitando estágios, né, então quem quiser já começar a ter uma experiência na escola, né, ganhar um dinheirinho e tal, pode procurar estágio, tá? Nós estamos já aceitando. E o último assunto seria sobre as horas complementares. Nós ainda não temos a resolução aprovada pela Câmara de Graduação da Universidade das horas complementares. Então, por enquanto, não adianta vocês entrarem com pedido de validação de horas complementares, se nós ainda não temos um instrumento para poder avaliar a validade dessas horas. Assim que nós tivermos, nós iremos avisar vocês, ok? Então, vocês vão poder pedir, né, a validação das horas complementares. Então vão, conforme vocês forem fazendo cursos, né, de extensão e tal, como a própria oficina de letramento que nós já tivemos e tal, vão guardando os atestados, os certificados desses cursos, para que depois vocês possam pedir a validação das horas complementares. Ok, pessoal? Bom, eu creio que era isso, tá? Acho que eu falei tudo que eu me programei para falar. Agradeço, tá? Muito obrigada por estarem assistindo esse vídeo, né? Desejo um excelente semestre a todos nós, que nós possamos aprender muito e melhorar cada vez mais, né, os nossos processos educacionais, os nossos fluxos dentro do curso, né, e a nossa construção de conhecimento, tá? Um bom 2019-2 para todos vocês.